Boa noite. Boa noite. A região sul ainda sente os efeitos do ciclone extratropical. A Marinha procura os tripulantes de um barco pesqueiro que naufragou em Santa Catarina. Sobe para 11 o número de mortes no Rio Grande do Sul e quase 3.000 pessoas estão fora de casa. O presidente americano Joe Biden faz o primeiro evento na campanha pela reeleição. Um grupo ligado ao Estado Islâmico mata dezenas de estudantes numa escola de Uganda. Entra em vigor a nova fórmula de cálculo de adicionais do Bolsa Família. Os pagamentos começam na segunda-feira. As festas de São João oferecem um passeio pelos sabores e cores do Nordeste. E um assessor de Vini Júnior acusa um segurança de racismo no amistoso da seleção contra a Guiné. O Jornal Nacional está começando. Subiu para 11 o número de mortos no Rio Grande do Sul por causa da passagem do ciclone extratropical. Ainda há 15 desaparecidos e quase 3.000 pessoas estão fora de casa. A chuva parou, mas o nível do rio Caí subiu durante a madrugada. Está mais de 2 metros acima da cota de inundação. Muitas famílias só conseguem ajuda assim, em embarcações dos bombeiros. 41 municípios da região metropolitana de Porto Alegre e do litoral norte foram atingidos pelo ciclone. Eu estou monitorando agora pelo nível do portão, ele estabilizou faz mais ou menos 1 hora. Desde 2007, os moradores não viam uma enchente tão grande por aqui. Não deu tempo nem de tirar os carros das ruas. Os barcos foram o transporte oficial hoje em Montenegro. A Defesa Civil contabiliza 2.300 moradores desabrigados e outros 600 desalojados no estado. Hoje foi confirmada a morte de um bebê de 4 meses em São Sebastião do Caí. Um idoso de 73 anos, morador de Bom Princípio, também está entre as vítimas. A maioria dos desaparecidos é do município de Caraá. Dona Ângela encontrou lembranças de família em meio ao que restou da casa. Ela e o marido escaparam da morte porque estavam numa consulta médica em outra cidade. Por milagre de Deus. Muitas coisas aconteceram para a gente não chegar em casa. Muitas coisas mesmo. Só gratidão por estar viva hoje, porque não tem explicação da gente não ter conseguido chegar em casa. O pesadelo que estamos vivendo, a gente vai precisar muito da ajuda do governo federal, do governo, do estado, e sabemos que a comunidade, a região, vai nos ajudar a construir novamente. O governador Eduardo Leite e os ministros do Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República sobrevoaram as áreas atingidas e prometeram ajuda. A determinação do presidente Lula para dar apoio integral ao governo do estado do Rio Grande do Sul e a todos os municípios atingidos. Plano de ajuda humanitária, plano de restabelecimento e de reconstrução daquilo que foi destruído através do desastre. Agora é o momento da gente olhar para as pessoas, né? Agora é o momento da gente proteger as pessoas que foram afetadas, dar acolhimento, assistência, atenção para cada uma delas, resgatar aquelas pessoas que precisam de resgate ainda, né? Localizar os desaparecidos, dar assistência às pessoas. E em seguida a gente vai trabalhar aí fortemente na reconstrução dessas cidades. Nos ginásios e abrigos, muita solidariedade. Neles, voluntários recebem os donativos para quem vai recomeçar a vida. A gente perdeu algumas coisas, estamos tristes, mas fé em Deus, que a gente vai conquistar tudo de novo. Já em Santa Catarina, a Marinha faz buscas pelos 8 tripulantes de um barco pesqueiro que naufragou ontem à noite. Estas imagens são do barco desaparecido. Foram confirmadas pela família de um dos pescadores. O barco, usado na pesca de atum, partiu de Itajaí com 8 tripulantes para pescar no litoral de Santa Catarina. Segundo a Marinha, o naufrágio aconteceu no início da noite de ontem, a cerca de 40 quilômetros da costa, na altura da cidade de Garopaba, litoral sul. O Corpo de Bombeiros diz que o último contato da embarcação com outro barco foi a 160 quilômetros ao norte de Florianópolis. A Marinha diz que as buscas começaram já por volta da meia-noite e seguiram durante todo o sábado com auxílio da Força Aérea. Nos últimos dias, o sul do Brasil enfrentou chuvas e ventos fortes por causa da passagem de um ciclone extratropical. Um alerta emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina ontem, no fim da manhã, indicava mar muito agitado, com ondas que poderiam chegar a 4 metros.
justamente na área de navegação do barco pesqueiro. O impacto do ciclone extratropical a gente previu, foi dado alerta dentro do mar, nessas condições de ciclone, onde eleva o nível do mar, a força das ondas, o risco passa a ser maior. A Capitania dos Portos de Santa Catarina vai instaurar inquérito para apurar as causas e os possíveis responsáveis pelo naufrágio. Gilcilene está à espera de notícias do irmão. Muito aflita porque é uma sensação horrível. Só quem já passou, quem passa, sente, sabe que é muito difícil. Por que mandaram eles para pesca, sendo que a semana toda a Defesa Civil ficou alertando que ia ter o ciclone, eles mandaram o barco para o mar desse jeito? O dono do barco não respondeu ao nosso contato. Agora é hora de saber como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Tiago Scheuer, boa noite para você. Oi, Mônica, boa noite para você, para o Kovalik também e para você que acompanha a gente no JN. Amanhã o dia ainda vai ser frio em boa parte do centro-sul do país, pegando Mato Grosso do Sul e as regiões sudeste e sul. Tanto é que tem geada prevista logo cedo para essa grande área aqui, que vai da Campanha Gaúcha, passa por Santa Catarina e pega boa parte do Paraná também. O dia começa bem gelado nessas cidades. Campos do Jordão em São Paulo, Palmital no Paraná, Fraiburgo em Santa Catarina e Formigueiro no Rio Grande do Sul. Temperaturas de manhã entre 1 e 4 graus. Nas capitais, o dia também vai começar bem frio. 7 graus em Porto Alegre, 10 em Floripa, 5 em Curitiba, 14 em BH e 9 em Campo Grande. E atenção para Cuiabá, que vai ter a maior amplitude térmica do país amanhã. Começa o dia com 13 graus, temperatura vai subindo, chega aos 31 à tarde, ou seja, 18 graus de diferença. Esse frio pela manhã e o aquecimento à tarde é porque a massa de ar polar que veio atrás da frente fria continua estacionada no Rio Grande do Sul, ainda mandando esse ar gelado e seco pelo país. E, aliás, esse ar gelado impede a formação de nuvens, por isso está tudo no amarelo. Tempo firme do Rio Grande do Sul até Goiás, também em Mato Grosso, pegando o Acre e parte do Amazonas, invadindo o interior do Nordeste. São Paulo, que hoje registrou a manhã mais fria do ano com 9,3 graus, amanhã vai ter apenas 10 graus pela manhã. Campo Grande amanhece com 9, Rio com 16. No Rio tem uma chuva passageira. Já no centro-norte do país, a atenção para a chuva forte, em forma de temporais, fica entre o leste do Rio Grande do Norte e também litoral norte de Pernambuco. João Pessoa e Natal ainda vão ter muita chuva amanhã. As duas capitais com 40 milímetros. Já nessas outras capitais aqui também tem chuva amanhã, mas é mais fraca e passageira. Teresina, Fortaleza, Macapá e Manaus. Outono acabando, o inverno começa na próxima quarta-feira no Brasil. E aqui a gente traz os destaques do início da próxima semana. Promete ser chuva no Rio Grande do Sul, ter chuva, umidade do ar caindo no centro-oeste e no sudeste e temperatura voltando a subir no centro-sul do país. Bom domingo para você e para vocês também, Kovalik e Mônica. Obrigada, Scheuer, para você também. Bom domingo. Um ataque a uma escola em Uganda deixou 41 pessoas, entre elas 38 estudantes. A polícia local responsabilizou as forças democráticas aliadas pelas mortes e por incendiar o colégio. O grupo surgiu no fim da década de 1990 e recentemente jurou lealdade ao Estado Islâmico. Os terroristas foram para o Parque Nacional de Virunga, que fica no país vizinho, República Democrática do Congo. E uma missão de paz, liderada por presidentes de países africanos, desembarcou hoje na Rússia. Eles chegaram a São Petersburgo com a ambição de convencer o presidente Vladimir Putin a retomar as negociações de paz com a Ucrânia. Na delegação africana estão, por exemplo, os presidentes do Senegal e da África do Sul. Putin disse que a Rússia está pronta para considerar qualquer proposta africana, que é o governo da Ucrânia que não quer conversar. Ontem a missão de paz visitou Kiev e apresentou, depois de uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, 10 propostas. Por exemplo, novos encontros diplomáticos entre Rússia e Ucrânia, a diminuição dos ataques militares e uma garantia maior de que as exportações não vão parar de novo. Mas Zelensky rejeitou uma negociação com a Rússia. Ele disse que permitir qualquer conversa com os russos agora, com territórios ocupados pelo inimigo, significaria congelar a guerra, a dor e o sofrimento. Putin confirmou ontem que o primeiro lote de armas nucleares de curto alcance já está na vizinha Belarus. É a primeira vez desde o fim da União Soviética que a Rússia instala esse tipo de arma fora do território do país. O presidente russo enfatizou que as armas só seriam usadas se o Estado russo fosse ameaçado.
O governo dos Estados Unidos afirma que não há indicação de que a Rússia planeje usar armas nucleares para atacar a Ucrânia. Enquanto isso, oficiais ucranianos dizem que estão fazendo progressos graduais para expulsar forças russas de áreas do sul do país. A contraofensiva da Ucrânia começou no último dia 4. Na próxima semana aqui em Londres, vai ter uma conferência internacional com a presença do rei Charles III para falar sobre a reconstrução de áreas destruídas na Ucrânia. A guerra segue sem qualquer perspectiva de terminar. Pelo contrário, vem ganhando sinais de escalada de tensão. E ainda tem a tragédia dentro da tragédia. A explosão da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, é um drama que vai demorar a passar. A água baixou e revelou corpos. A causa ainda não foi estabelecida. Ucrânia e Rússia seguem se acusando. Autoridades locais da região de Kherson dizem que 25 pessoas morreram por causa das inundações. O escritório de direitos humanos Global Rights Compliance diz que é altamente provável que o rompimento da barragem tenha sido causado por explosivos plantados pelos russos. Os serviços de emergência estão indo de casa em casa para ver o estrago. E o rei Charles III participou hoje em Londres de seu primeiro desfile oficial de aniversário como soberano, uma tradição que tem mais de 260 anos. A cavalo, o rei Charles saiu do Palácio de Buckingham para inspecionar cerca de 1.400 soldados. Depois, os membros da família real se reuniram na sacada do palácio para assistir à exibição de aviões militares. Apesar do rei Charles ter nascido em novembro, essa celebração acontece sempre em junho, porque há maior a probabilidade de ter tempo bom no Reino Unido. A seguir, os detalhes das acusações contra Donald Trump. E o presidente Joe Biden faz o primeiro evento da campanha de reeleição. O site do jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma nova pesquisa Datafolha com a avaliação do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em março, 38% dos entrevistados consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Agora, 37%. Os que consideravam o governo Lula regular eram 30%. Agora 33%. Ruim ou péssimo eram 29%, agora 27%. E 3% não sabiam nas duas pesquisas. O Datafolha também comparou os primeiros 5 meses do atual governo Lula com o início de gestões anteriores. Em março de 1993, 24% consideravam o período dos primeiros 5 meses do governo Itamar Franco como ótimo ou bom. Regular, 51%. Ruim ou péssimo, 18%. Não sabiam, 8%. Em junho de 1995, 40% avaliavam como ótimo ou bom o período dos 5 primeiros meses de Fernando Henrique Cardoso. Regular, 40%. Ruim ou péssimo, 17%. Não sabiam, 3%. Em junho de 1999, 16% avaliavam como ótimo ou bom o período dos 5 primeiros meses do segundo mandato de FHC. 38% regular. Ruim ou péssimo, 44%. Não sabiam, 3%. Em junho de 2003, 42% davam ótimo ou bom para os primeiros 5 meses do governo Lula. Regular, 43%. Ruim ou péssimo, 11%. Não sabiam, 4%. Junho de 2011, 49% davam ótimo ou bom para os 5 primeiros meses do governo Dilma. Regular, 38%. Ruim ou péssimo, 10%. Não sabiam, 3%. Em 2015, 10% consideravam o primeiro semestre do segundo mandato de Dilma ótimo ou bom. Regular, 24%. Ruim ou péssimo, 65%. Não sabia, 1%. Dezembro de 2016, 10% davam ótimo ou bom para os primeiros 7 meses do mandato de Michel Temer. 34% regular. 51% ruim ou péssimo. Não sabiam, 5%. Julho de 2019, 33% avaliavam como ótimo ou bom o primeiro semestre do governo Bolsonaro. 31% regular. 33% ruim ou péssimo. Não sabiam, 2%. Agora, 37% dão ótimo ou bom para os 5 primeiros meses do governo Lula. 33% regular. 27% ruim ou péssimo. Não sabem, 3%. O Datafolha entrevistou 2.010 pessoas acima de 16 anos em 112 municípios, de segunda a quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez hoje o primeiro grande evento da campanha de reeleição.
A campanha de Joe Biden começou em casa. Folks, it feels good to be home. No estado onde ele nasceu, a Pensilvânia, para um auditório de sindicalistas. Se essa plateia não aparecer no trabalho amanhã, o país inteiro entra em colapso, disse Biden. The whole country would come to a grinding halt. O primeiro comício do presidente, que vai tentar agora uma reeleição inédita aos 80 anos de idade, teve como foco a economia. Biden destacou os 13 milhões de postos de trabalho criados desde que ele assumiu a Casa Branca. Também a queda no custo de medicamentos e planos de saúde, e lembrou de investimentos feitos em infraestrutura. Joe Biden deixou claro quem é o eleitorado-chave neste momento. Disse que foi a classe trabalhadora e não o mercado financeiro de Wall Street quem construiu os Estados Unidos. E criticou a isenção de impostos para as grandes corporações. Foi aplaudido quando disse que é hora dos bilionários e grandes empresas pagarem a sua parte. Não é justo que 55 das maiores empresas americanas não paguem impostos federais sobre lucros de 40 bilhões de dólares. A escolha da Pensilvânia para o primeiro comício mostra a importância do estado na próxima eleição presidencial. Chamado de swing state, a Pensilvânia não é fiel a nenhum partido. Donald John Trump. Em 2016, elegeu o republicano Donald Trump. Já em 2020, elegeu o democrata Joe Biden. Mas não é só isso. Biden é declaradamente supersticioso. Ele espera que começar a disputa pelo estado, que garantiu a vitória dele 3 anos atrás, possa trazer sorte na próxima eleição. O ex-presidente americano Donald Trump é o principal pré-candidato do Partido Republicano para disputar a eleição com Joe Biden. Esta semana, Trump foi acusado formalmente de 7 crimes federais e tem procurado reduzir as acusações a uma questão puramente política. No mesmo dia em que virou réu pela segunda vez ao comparecer a uma corte federal de Miami, Donald Trump seguiu para o clube de golfe dele em Nova Jersey. Lá ele falou para centenas de convidados. Disse que as acusações movidas pela Justiça Federal por levar documentos secretos para casa não passam de uma perseguição política. Acusou o governo atual de abuso de poder e afirmou que, como presidente, tinha direito de levar o que quisesse para casa. Especialistas no meio jurídico discordam fortemente dessas afirmações. Nas últimas semanas, eles têm analisado 2 acusações formais contra o ex-presidente americano. Uma sobre os papéis secretos. A outra, em Nova York, por fraudar registros financeiros durante a eleição presidencial de 2016. Tudo para encobrir o pagamento pelo silêncio da atriz Stormy Daniels, com quem teria mantido um caso extraconjugal. O advogado criminal Dmitry Shaknevich considera as acusações de Nova York frágeis. É um caso baseado em fraude de registros, está mais para uma contravenção. Inclusive, para tornar isso um crime, os promotores tiveram que combinar com o financiamento ilegal de campanha. O mesmo não é dito sobre o caso da Justiça Federal em Miami. Os promotores afirmam que o ex-presidente removeu documentos secretos do governo e os levou para casa, que Trump também deixou claro para outras pessoas que sabia que não deveria ter os documentos e que tentou enganar os investigadores, o que rendeu acusação por obstrução de justiça. Gustavo Ribeiro é jurista e professor de direito em Washington e diz que há precedentes fortes para uma condenação. Existe um caso bastante recente de um membro do Exército americano, com patente bastante superior, que foi condenado, salvo engano, a 3 anos de prisão por uma conduta possivelmente menos grave que a de Trump, e ainda sem o agravante de obstrução de justiça. O grande problema de Trump aqui não é apenas a suposta posse ilegal de documentos de segurança nacional, mas sim a posterior repetitiva obstrução de justiça ao tentar manter, enganar e mentir para o governo americano. O jurista afirma que a acusação dos promotores é sólida. É uma acusação que não apenas
anuncia os crimes que ele está sendo acusado, mas detalha de forma bastante particular a suposta conduta de Trump e seu ajudante. Outros 2 casos similares reforçam a gravidade da ação de Trump. Em abril, um ex-integrante das Forças Especiais dos Estados Unidos foi condenado a mais de 7 anos de prisão por ter levado para casa relatórios secretos ao se aposentar. Em 2018, um funcionário da Agência de Segurança Nacional pegou 5 anos e meio pelo mesmo motivo. Donald Trump ainda é investigado em outros 2 casos. A tentativa direta de fraudar o resultado das eleições no estado da Geórgia e outro relacionado com o envolvimento dele na invasão do Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021. Amanhã, o Fantástico vai mostrar como uma investigação da polícia australiana resolveu um caso de feminicídio contra uma brasileira. A seguir, o presidente Lula assina o decreto do novo Bolsa Família. Os sabores e as cores do São João no Nordeste. Há pouco a gente mostrou os resultados da pesquisa Datafolha divulgada hoje sobre a avaliação do governo Lula. O Instituto informou que não divulgou comparação com o segundo mandato do presidente Lula, porque na época não fez a pesquisa de avaliação do 5º mês do governo. O valor médio do Bolsa Família vai aumentar. A partir de segunda-feira, o benefício começa a ser pago com novas regras que foram definidas em um decreto assinado pelo presidente Lula. Pelo celular, a Camila soube da novidade. Eu entrei no aplicativo e conferi e vi que tinha um aumento. Ela, o marido e 4 filhos moram nessa casa, na cidade estrutural, a 15 quilômetros do centro de Brasília, e dependem do Bolsa Família para abastecer a despensa. Só ele que trabalha, né? E assim, às vezes tem, às vezes não tem serviço, e aí vai ajudar bastante, né? Dentro de casa, com 4 crianças pequenas, vai ser muito importante pra gente, né? A partir deste mês, o cálculo do pagamento vai mudar. O governo vai passar a pagar R$ 142 por integrante de cada família. Em lares de até 4 pessoas, o valor mínimo de R$ 600 será garantido. Somado a isso, continuarão a ser pagos R$ 150 por criança entre 0 e 7 anos incompletos. E a partir de agora, mais R$ 50 por gestante ou criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos. No caso de gravidez, o valor extra será depositado por 9 meses. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, explicou que o pagamento por integrante da família, em vez de um valor único, era uma reivindicação antiga. Uma família de 10 pessoas adultas recebia antes do Auxílio Brasil R$ 600. Era ali R$ 60 per capita. Agora, essa família de 10, ela vai para 1.420. Ou seja, ela tem ali uma condição de uma renda que garante a condição da alimentação com base na regra brasileira. Segundo o governo, com as novas regras, quase 10 milhões de famílias terão aumento no valor do benefício. O pagamento deste primeiro mês começa a ser depositado a partir de segunda-feira e vai até o dia 30, de acordo com o número de identificação social, o NIS. Com a nova regra, o valor médio do benefício, que em maio era de R$ 672, passará para R$ 705. O aumento que está vindo vai ser muito importante, né? Não só para mim, mas para todas as famílias que vão receber. Porque a gente que tem filho pequeno, a gente sabe quanto é difícil, né? E também sem trabalhar e fica mais difícil ainda. Em São Paulo, muita gente enfrentou o frio para conhecer iniciativas de desenvolvimento sustentável. A cidade, que vive apertada entre o concreto, abriu espaço para respirar. Um mundo menos cinza e mais verde passa por vender e comprar comida, cosméticos e roupas, sem agredir o meio ambiente. A gente vai reaproveitando todas as peças para, assim, ajudar o meio ambiente de alguma forma. É enxergar valor em restos de tecido ou em cápsulas usadas de café que viram bijuterias. Ajudar as pessoas a verem o valor de algo que para muitas pessoas é apenas descarte, né? E para a gente não é descarte. Quem já viveu bastante se encanta com a volta por cima que o planeta pode dar. As gerações mais novas, elas estão sendo educadas para essa
mentalidade de preservação. Mais do que falar e propor novas formas de consumo, o que se pretende aqui é mostrar como pequenas atitudes produzem boas soluções. Os estandes de vendas são feitos de papelão. A estante, a cadeira, a lixeira é uma maneira de contribuir com a redução de um problema mundial, que é a poluição por plástico. O Centro Histórico de São Paulo foi cenário para conversas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que funcionam como um pacto pelo meio ambiente e pelo fim da pobreza. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para enfocar as nossas iniciativas para resolver as causas raízes desses males que nós observamos todos os dias nos nossos noticiários. E para atrair mais gente para esse pacto, nada melhor do que música. É maravilhoso a gente poder estar conscientizando a galera com a nossa música, né, mano, num evento tão lindo, enaltecendo, assim, assuntos tão legais que a gente tem que viver, né, não só ouvir, a gente tem que fazer acontecer. Em Belo Horizonte, uma exposição reúne obras inéditas ou pouco conhecidas de Cândido Portinari, 60 anos depois da morte do artista. Da janela de casa, no Rio, ele pintava a Praia do Leme, mas também retratava a guerra, em traços gráficos pouco conhecidos do público. As cores vivas estão no quadro Flora e Fauna Brasileiras. O pessimismo do quadro A Morte Cavalgando é um contraste com a esperança de crianças brincando de roda. Este quadro inacabado foi o último de Portinari. A exposição traz a intimidade do artista e do homem. Esta montagem, com quadros e depoimentos recuperados, usa a tecnologia para dar voz a Maria Portinari, companheira de uma vida inteira. Ela lembra a saudade que o comunista de carteirinha tinha de Deus. Inclusive, nos últimos tempos, ele tinha, na cabeceira da cama, assim na parede, ele tinha um santo. Você tem as memórias dele também, o diário dele, onde ele conta assim: desde criança tenho vivido o drama dos retirantes. Como deixar de fixar em minhas telas aquilo que marcou a minha infância? A palavra-chave para compreender Portinari é a compaixão. O filho de lavradores que fez da crítica social um fio condutor de toda a obra se tornou um artista reconhecido mundialmente. Essa maquete montada na exposição mostra onde o trabalho de Portinari chegou. Essa aqui é a Igrejinha da Pampulha. Aquela lá é a Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Esse aqui é o prédio da Organização das Nações Unidas, onde está um dos painéis mais conhecidos dele. A obra Guerra e Paz está na sede da ONU desde 1957. Na fachada do CCBB em Belo Horizonte, que abriga a exposição, uma projeção mostra Portinari em grandes dimensões, do tamanho do artista. Tem uma gama de camadas que eu não conhecia do próprio Portinari, né? Aspectos da vida que se refletem na obra dele. Junho é um mês especial para os nordestinos, né? O São João agita os 9 estados da região e mexe com todos os sentidos de quem vai às festas. É tempo de aguçar os sentidos. O cheirinho da terra é ótimo, é saudável, é natureza, né? A terra molhada você tem de tudo. Tem seu legume, tem tudo na vida. E se o olfato está em festa, o que dizer do paladar? Canjica, pamonha, milho verde, pé de moleque, tudo, gosto de tudo. O mucuzá de milho é uma delícia, a pamonha, misericórdia. E não vai faltar milho para tanta delícia. A natureza foi generosa este ano. O milharal tá bonito. Só em Sergipe, a produção foi 19% maior que a do ano passado. Vai ser o São João da mesa farta. A gente espera o ano todinho, essa época de junho, né? E esse ano parece que tá melhor, cada dia tá melhor ainda, né? O toque dos tamancos do grupo folclórico Samba de Coco dá ritmo às ruas do interior. Num cortejo que enche os olhos e orgulha os moradores. O nosso São João Distância, é o melhor de Sergipe, não tem outro igual. Tem que se entregar, né? Bater o pé, cantar, gritar, tudo isso. Nos arraiais, o tato é uma explosão de energia. Alcança até quem não ouve. Rafael, professor de Libras, é surdo e tá ali, envolvido e ritmado.
Com a ajuda de um intérprete, conversamos com Rafael. O mês de junho é muito importante. É o melhor mês do ano. Os surdos precisam ser iguais. Eles sentem. É um espetáculo. As quadrilhas envolvem com a beleza sincronizada que paralisa a plateia. Desperta uma energia boa, né? A gente sai daqui mais feliz. Nessa época, aqui no Nordeste, o colorido está mais vibrante. E não é exagero dizer que justamente por isso a visão é o sentido mais estimulado nas festas juninas. As cores estão por toda parte, especialmente no céu. As cidades se transformam em grandes arraiais, ficam pequenas para tanta gente animada e disposta a aproveitar todos os sentidos que o São João desperta. Toda essa harmonia, toda essa alegria, essa energia, essa troca, né, de energia, isso é maravilhoso. A seguir, o Brasileiro Feminino de Futebol entra na fase eliminatória. Um assessor de Vini Júnior acusa um segurança de racismo. Hoje, a seleção feminina de vôlei venceu a Alemanha pela Liga das Nações e amanhã já tem outro jogo contra os Estados Unidos, sempre sob o comando do experiente José Roberto Guimarães. Desde 2003, ele é o porto seguro da seleção feminina de vôlei. Eu não chamo nem de trabalho, essa missão como um sonho de criança que eu tinha, que era representar o meu país. José Roberto Guimarães, o único tricampeão olímpico do Brasil. É a vida que me deu de presente essa possibilidade de estar correndo, de estar fazendo, e essa chama é muito grande ainda, né? Se eu pudesse entrar na quadra e jogar, com certeza eu estaria jogando. A entrega é tanta que mesmo sem jogar, o Zé se machuca. A tipóia no braço foi resultado do esbarrão com Rosa Maria, durante a vitória contra a Sérvia na última quinta-feira. Acabou deslocando o ombro, mas está tudo bem. É o que eu falo, melhor que tenha sido comigo do que com alguma delas, né? E elas brilharam em quadra hoje à tarde. O Brasil superou a Alemanha por 3-1. Terceira vitória em 3 jogos na etapa de Brasília da Liga das Nações. O primeiro título no campeonato é uma das metas de um treinador que já ganhou quase tudo. 20 anos de uma história vencedora. E os muitos fãs de José Roberto Guimarães podem ficar tranquilos, porque ele ainda não pensa em deixar a seleção. Enquanto eu tiver essa força e elas estarem me ajudando, vamos embora. Amanhã, o desafio é contra os Estados Unidos. As americanas são as atuais campeãs olímpicas. Venceram as brasileiras na final em Tóquio. E à beira da quadra, no comando do Brasil, um Zé Roberto assumidamente renovado. Eu acho que eu fiquei mais light, eu fiquei mais compreensivo e acho que me tornei um técnico melhor. Muito mais tranquilo. E a gente brinca com ele que depois que ele se tornou avô, aí não tem jeito. Os netinhos estão por perto, ele fica mais carinhoso, fica mais tranquilo, não tem jeito. Amanhã o Brasil enfrenta os Estados Unidos às 10 da manhã. E você assiste a esse jogo no Esporte Espetacular, que também tem outras atrações. As quartas de final do Brasileiro Feminino começam amanhã com transmissão da Globo. Um campeonato que tem sido dominado pelas equipes paulistas. Qual é o segredo por trás de 3 títulos seguidos de Brasileirão? Eu acredito que seja, com certeza, o departamento do futebol feminino, como acredita, o quanto trabalha em prol de fazer não só o Corinthians chegar a títulos, mas também querer ser referências para tantas outras meninas que também sonham em ser jogadora de futebol. Na segunda-feira, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. O time mineiro é uma das 3 equipes das quartas de final que não são de São Paulo e que buscam romper uma hegemonia do estado na competição. Desde o início do Brasileiro Feminino em 2013, as equipes paulistas conquistaram impressionantes 9 títulos em 10 anos. Quando eu era novinha, decidi vir para São Paulo jogar futebol com 15 anos, porque já tinha essa diferença, né? E hoje o futebol paulista está colhendo esses frutos com grandes clubes.
São Paulo e Palmeiras se enfrentam aqui no Bruno José Daniel, em Santo André, no clássico estadual das quartas de final. Entre os 5 paulistas que chegaram a essa fase, eles são os 2 únicos que ainda não conquistaram um título de brasileiro feminino. Amanhã, às 4 da tarde, acontece o primeiro desafio para ver quem segue nessa disputa. A gente cresceu muito durante a competição e vamos chegar bem sim para esse clássico para buscar as 2 vitórias. Eu acho que quem quer ser campeão, quem quer estar lá em cima, não pode ficar escolhendo adversário. Então a gente vai encarar esse clássico como uma final. No mesmo horário do clássico, o Internacional, atual vice-campeão, enfrenta a Ferroviária, enquanto o Santos pega o Flamengo, único time de fora de São Paulo que já levantou a taça. Flamengo, campeão brasileiro no feminino em 2016. Errar o menos possível, focar, concentrar em não errar o que a gente errou em partidas que a gente foi derrotado. Estamos trabalhando bem na semana, estamos bem concentrados. E jogando em casa, que é o mais importante, fazer o resultado que jogando em casa. Na Espanha, o Brasil venceu a Guiné em um amistoso marcado por diversas demonstrações antirracistas e de apoio ao jogador Vinícius Júnior. Mas antes do jogo, o que se viu foi mais um caso lamentável de racismo. Felipe Silveira, de 27 anos, esse de camisa preta, vive em Madrid. É amigo de infância do Vini Júnior e trabalha com ele desde 2019. Ele estava entrando no estádio quando esse funcionário de luva azul, segundo Felipe, tirou uma banana do bolso da calça, apontou para ele e disse a seguinte frase em espanhol: "Levanta os braços, essa é a minha pistola." Felipe e outras 3 pessoas que o acompanhavam se revoltaram e exigiram a presença da polícia. Flagramos a banana no bolso do funcionário, que não teve o nome divulgado. O funcionário também tentou impedir a gravação de imagens. O caso está sendo investigado pela polícia e acompanhado de perto pela Confederação Brasileira de Futebol. Pelas redes sociais, a CBF publicou uma nota de repúdio. O presidente Edinaldo Rodrigues disse ter como missão banir do futebol mundial não só o racismo, como toda e qualquer forma de violência, dentro e fora dos estádios. Vini Júnior também se manifestou. Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste. Em todos os momentos, duvidaram da cena surreal que aconteceu. Para deixar tudo público, pergunta aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança? O episódio aconteceu momentos antes de um amistoso que tinha como objetivo justamente engrossar o coro contra o racismo. É lamentável, né? Penso que com toda a campanha que a gente vem fazendo para esse jogo, acontecer isso. E todo mundo ficou muito chateado, né? E tem que ter um basta, né? Tem que ter uma solução em relação a isso. Mas que seja feita a justiça, que achem essa pessoa e que ele possa pagar por isso. E não adianta, né? Só eu, Vini, qualquer pessoa vir aqui na entrevista e ficar falando toda hora. Tem que ter punição, tem que ter algo mais severo. A luta antirracista estava na decoração do estádio, no minuto de silêncio no início do jogo e no uniforme todo preto usado pela seleção no primeiro tempo. O amistoso contra a Guiné, um país africano, também era bem representativo para essa luta contra o racismo. O primeiro gol do Brasil foi marcado por Joelinton, um dos 2 estreantes com a camisa da seleção. Sabe de quem? Joelinton! O segundo gol nasceu da esperteza de Rodrigo, que roubou a bola e chutou sem chances para o goleiro. Guiné descontou na cabeçada do atacante, o camisa 9, Guirassy. No segundo tempo, a seleção voltou de amarelo e no primeiro ataque fez o terceiro. Depois da jogada ensaiada no escanteio, Paquetá cruzou e Éder Militão cabeceou. Vini Júnior várias vezes levou vantagem sobre os marcadores. Nessa, a bola sobrou para o Richarlison. Richarlison bateu bonito, espalma o goleiro! Depois parou, passou o pé sobre a bola, driblou e quase marcou um lindo gol. Que veio após o reserva Malcom sofrer pênalti. Vini Júnior bateu para delírio dos brasileiros no estádio. Vitória por 4-1. Na próxima terça-feira, o Brasil volta a campo para mais um amistoso e provavelmente para um teste mais forte. Em Lisboa, vai enfrentar outra seleção africana, Senegal. Em Barcelona, a mensagem contra o racismo estava em todas as partes.
e principalmente no campo. Joelinton, Rodrigo, Éder Militão e Vini Júnior. 4 gols de brasileiros pretos na vitória verde e amarela. Uma boa noite para você. Ótima noite, aproveite o seu domingo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Bélgica e Áustria pela terceira rodada da fase de grupos das eliminatórias para a Eurocopa. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe da Bélgica e também as últimas notícias da equipe da Áustria. A Bélgica, que folgou na rodada passada, joga hoje em casa e quer os 3 pontos para tentar assumir a liderança do grupo. Já a Áustria, 2 jogos, 2 vitórias, fora de casa hoje quer pelo menos um empate para se manter na liderança. Então se você é torcedor da seleção belga ou torcedor da seleção austríaca, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comente embaixo o seu palpite, porque neste sábado, às 3h45 da tarde, no horário de Brasília, a Bélgica recebe a Áustria no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo F, das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Os belgas que folgaram na segunda rodada, conquistaram uma vitória no primeiro jogo e querem manter o 100% de aproveitamento. Para os austríacos, vale o mesmo objetivo, a equipe venceu os 2 embates que teve na competição e está isolada na primeira colocação do grupo, com 6 pontos. A equipe da Bélgica, comandada por Dominique Tedesco, quer um novo momento para sua equipe. A queda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 significou a saída do técnico Roberto Martínez, agora em Portugal, e o fim de ciclo de alguns medalhões para a entrada de novos jogadores, em um mesclado da famosa geração belga com novos jogadores. A Bélgica quer manter uma escrita de mais de 6 décadas sem perder para a Áustria, tendo vencido o último duelo que aconteceu em 2011, justamente nas eliminatórias da Eurocopa. Já a Áustria, por sua vez, deseja vencer o duelo e seguir seu caminho rumo à Eurocopa, algo que tem sido comum nos anos recentes. Nas últimas 4 edições, foram 3 participações, avançando até a fase de oitavas de final, pela primeira vez em 2020-21, quando caiu para a Itália na prorrogação. Com uma vitória convincente sobre o Azerbaijão e uma virada no fim sobre a Estônia, o Under Team quer vencer a Bélgica para manter o 100%. E vencer os belgas não é incomum. Ao todo são 9 vitórias em 14 jogos ao longo de toda a história. Provável escalação hoje da equipe da Bélgica deve ter Courtois, Castanhe, Fais, Vertonghen, Thiat, Onana, Tielemans e Mangala, Carrasco, Lukaku e Openda. Já provável escalação da Áustria deve ter Bushman, Meeuwen, Alaba, Danso, Wolber, Leimer, Seiwald, Sabitzer, Wimmer, Marco Arnautovic e Michael Gretries. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo árbitro Jerome Brissard, com os auxiliares Benjamin Page e Alex Alger. O quarto árbitro vai ser o Thomas Leonard e na arbitragem de vídeo Stephanie Frappart. Na rodada passada, como a gente já disse, a Bélgica não jogou, já a Áustria jogou em casa e bateu a Estônia por 2-1, gols de Kainz e Gregoritz, e Sapkins fez o gol da Estônia. Aí na próxima rodada a Bélgica vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe da Estônia, e a Áustria, jogando em casa, vai receber a seleção da Suécia. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.